Imagina um inimigo tão vasto, tão aterrador, que até Moisés, o profeta escolhido pelo Senhor, precisou de uma garantia divina para que o medo não o dominasse. Esse inimigo tinha um nome, um trono real e uma linhagem que remontava aos gigantes mais temidos, mencionados nas Escrituras Sagradas. O seu nome era Og, rei de Bazã, descendente dos Refaíns, uma raça envolta em mistério e espanto. Poucos conhecem de verdade a história deste soberano temível, cuja simples presença podia abalar os corações mais corajosos. Hoje vais entender por que o confronto com ele foi mais do que uma batalha de armas. Foi também uma prova espiritual. Prepara-te para descobrir a história oculta do último gigante do Antigo Testamento. Desde as camadas mais antigas da memória sagrada, um nome ecoa como um aviso de força bruta e ameaça sobrenatural. Og. O seu nome, ligado em hebraico à ideia de tamanho descomunal, não era uma metáfora, mas uma descrição literal daquilo que ele representava. Og estava longe de ser um monarca comum. Reinava sobre os amorreus, um povo poderoso que ocupava a terra de Canaã, já mencionado nas Escrituras desde o tempo dos patriarcas. O que o tornava diferente não era apenas o poder político, mas o sangue que corria nas suas veias. A linhagem dos Refaíns, os antigos gigantes que caminharam sobre a terra antes mesmo de começarem as promessas feitas a Abraão. A sua existência era prova do que as Escrituras descrevem como uma luta entre os seres humanos e criaturas com raízes mergulhadas nos mistérios da era mais remota. No entanto, o destino deste gigante não seria a vitória. A sua queda, cuidadosamente preservada nos relatos sagrados, aconteceu em Edrei, um lugar desolado, marcado pelo silêncio do deserto. Muitos estudiosos identificam esta cidade com a atual Dara, na Síria. Foi lá que o exército de Israel, liderado por Moisés, enfrentou Og e as suas tropas. Não foi um confronto qualquer, pois uma visão assim abala até o coração mais firme. Mais do que coragem, era preciso ter a certeza de que Deus estava presente. Naquele momento, Moisés recebeu palavras do Senhor que continuam a levantar os soldados mais frágeis. Não tenhas medo. Mesmo assim, a imagem de Og não desapareceu com a sua morte. A sua memória foi além, permanecendo viva não só nos relatos bíblicos, mas também na literatura e na imaginação de várias gerações. John Milton, no seu poema imortal O Paraíso Perdido, trouxe-o de volta à vida e ligou-o aos Nefilins, os gigantes nascidos da união entre seres divinos e mulheres humanas, descrita no Gênesis. Pelas palavras de Milton, o nome de Og voltou a ecoar, recordando à humanidade um mundo que parecia ultrapassar os limites humanos. A cronologia bíblica aponta para cerca de 1440 a.C., quando Moisés guiava Israel rumo à Terra Prometida. Os amorreus, um povo semita fortemente influenciado pelas tradições mesopotâmicas e cananeias, já tinham construído cidades fortificadas e desenvolvido práticas militares. Mas, entre todos, nenhum guerreiro se igualava ao seu rei. Og era a própria imagem da ameaça, uma figura imensa entre os mortais, um soberano que carregava em si a herança de épocas passadas e a força de inúmeros combatentes. De forma surpreendente, a sua memória ultrapassou os limites da Bíblia. Na tradição islâmica, também é mencionado, descrito como um homem com quase 4 metros de altura. O seu legado, portanto, não está apenas nas escrituras hebraicas, mas também no Alcorão, mostrando que a sua presença ficou gravada em várias culturas, como se apagá-lo da memória fosse impossível. Para quem ainda duvida da sua altura, o registro bíblico é claro. Em Deuteronômio 3:11, lemos sobre a sua cama de ferro, um detalhe que vai além da curiosidade histórica. As suas medidas eram de 9 côvados de comprimento por 4 de largura, o que hoje corresponde a entre 4,2
e 4,5 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Uma cama construída numa escala colossal, feita para sustentar um corpo de dimensões incomuns e, ao mesmo tempo, um símbolo da ameaça tão grande que só Deus podia derrubar através do seu povo. É fácil imaginar o espanto dos israelitas ao verem um inimigo assim. Era um homem que parecia saído de um mito, não da história. Uma presença tão imensa que até os guerreiros mais valentes sentiram medo. Um rei cuja cama se tornou uma lembrança permanente da sua estatura e cuja derrota, selada pela mão do Todo-Poderoso, deixou uma marca indelével na história de Israel. De todos os gigantes mencionados nas Escrituras, poucos, ou talvez nenhum, rivaliza com Og em tamanho. Ele não era apenas um monarca entre as nações, era um fragmento de um mundo esquecido, um eco dos poderes anteriores ao dilúvio, quando os gigantes ainda andavam pela terra e se opunham ao plano divino. A Bíblia afirma que Og fazia parte do povo conhecido como os Refaíns, um nome repetidamente ligado nas Escrituras, como em Deuteronômio 3 e Gênesis 14. Há uma raça antiga e temível, uma linhagem de gigantes cuja existência parecia escapar à compreensão humana. Os Refaíns não eram apenas enormes, mas também envoltos em mistério. Eram vistos quase como seres lendários, aterradores na forma e no poder, sobreviventes de uma era anterior à ordem do mundo atual. Mas o seu próprio nome carregava algo ainda mais sombrio. Em hebraico, Refaim significa literalmente os mortos, ou, em algumas leituras, os mortos inquietos. Este título inquietante aponta para a crença de que esses seres tinham perecido no dilúvio, varridos da terra pelas águas como castigo pela sua corrupção. E mesmo assim, voltaram, reapareceram, resistiram, muito depois de já deverem ter desaparecido. Assim, eram vistos como mortos que continuavam a caminhar, restos amaldiçoados de um julgamento ainda por terminar, sobreviventes de uma era que Deus quis apagar, com o rei de Bazã descrito nas Escrituras como um dos últimos herdeiros desta raça extinta. Um eco vivo de uma linhagem de gigantes que devia ter desaparecido dos planos do Altíssimo. O governo de Og sobre os amorreus, descendentes de Canaã, trazia mais do que poder político, carregava simbolismo. Era como se, por trás do seu trono, houvesse uma força antiga, quase primitiva, a resistir ao avanço do plano de Deus. Já no tempo de Abraão, os Refaíns estavam a desaparecer. Tornaram-se raros, refugiando-se em vales e montanhas, e mesmo à beira da extinção, o seu nome ainda causava temor. Na época de Moisés, restavam apenas alguns. Entre esses sobreviventes, Og destacou-se acima de todos como um monumento vivo da era dos gigantes. O seu nome está envolto em mistério, surgindo não apenas nos relatos bíblicos, mas também em escritos fora das Escrituras. Nos manuscritos do Mar Morto, fragmentos fazem referência a uma obra apócrifa de grande fascínio, o livro de Og, rei dos gigantes Refaíns. Embora incompleto e cheio de incertezas, esse texto sugere que a história de Og se estende ainda mais longe e mergulha em esferas mais sombrias do que o esperado. As tradições judaicas antigas ampliam esse enigma. Em algumas lendas rabínicas, Og é retratado como tendo sobrevivido ao grande dilúvio. O rabino Rashi relata que Og implorou a Noé por salvação, agarrando-se à arca enquanto a tempestade desabava com toda a sua força. Por compaixão, Noé permitiu-lhe ficar, não no interior da arca, mas preso do lado de fora, recebendo alimento através de uma abertura, enquanto as águas consumiam a terra. Embora esta história não faça parte do cânone bíblico, é repetida noutras tradições judaicas. Dizia-se que Og, o gigante, perdurou durante milhares de anos, atravessando eras e testemunhando a ascensão e queda de nações. Parecia quase imortal,
ainda presente no tempo de Moisés. Um guerreiro demasiado antigo para continuar, mas demasiado poderoso para ser ignorado. O retrato que emerge não é apenas de tamanho colossal, mas de significado. Og era mais do que um monarca. Ele personificava a resistência ao tempo, um lembrete vivo de antigos julgamentos e uma ameaça ao desdobrar do plano de Deus na terra. Era um vestígio de um mundo já condenado por Deus e que ainda assim persistia. No lendário livro de Og, cuja existência está associada aos misteriosos manuscritos encontrados em Qumran, aparece um relato que desafia as leis da natureza. Og é descrito como tendo vivido cerca de 3.000 anos, atravessando épocas desde a era antediluviana até Moisés. Conta-se que, quando as águas começaram a cobrir a terra, Og subiu à montanha mais alta, tentando escapar à sentença divina. Mas as águas continuaram a subir, superaram os picos. Então, com uma resistência além de qualquer ser humano, o gigante nadou entre as ondas, agarrado a enormes cedros flutuantes, sobrevivendo durante dias infindáveis sem comida, sem água, sustentado por uma força primordial considerada sobrenatural. Alguns estudiosos compararam essa resistência à hibernação dos animais, sugerindo que Og possa ter entrado num estado de dormência, permitindo-lhe sobreviver a condições extremas. Outro relato, ainda mais espantoso, sobrevive em tradições místicas ocultas. Diz-se que Og, prevendo a calamidade, construiu a sua própria embarcação. Não uma simples cópia da Arca de Noé, mas uma criação gigantesca, adequada à sua estatura e força. Utilizando as árvores imponentes das florestas de Bazã, cujos cedros eram conhecidos pela sua resistência e durabilidade, supostamente projetou um navio suficientemente grande para abrigar a si próprio, outros gigantes e as criaturas que habitavam aquela terra fértil. Uma arca monumental, construída por mãos gigantescas, flutuando sozinha acima do julgamento divino. Mas os enigmas não terminam aí. Tradições ainda mais obscuras questionam tanto a cronologia como a própria natureza de Og. Certos escritos judaicos antigos e leituras místicas sugerem que Og não viveu antes do dilúvio, mas apareceu depois, nascido da união proibida entre um vigilante caído do céu e uma mulher mortal. Outras versões dessa crença afirmam que ele teve origem na ligação entre um demônio e uma sacerdotisa pagã, dando origem a um híbrido tanto poderoso quanto amaldiçoado. Esta teoria ecoa uma linha de Gênesis 6, que descreve os nefilins como existindo antes e depois do dilúvio, um sinal subtil, mas perturbador, de que a linhagem dos gigantes perdurou. Nestes relatos, Og não era apenas um sobrevivente, era o regresso. Uma nova geração de gigantes, herdeiros diretos dos espíritos rebeldes que tentaram distorcer a criação. A sua própria existência era um desafio à ordem divina e, por essa razão, foi-lhe permitido permanecer apenas até o momento destinado, quando enfrentaria a nação escolhida. O seu domínio foi estabelecido em Bazã, uma terra bela e rica, com campos férteis e densas florestas que se estendiam sob a sombra do seu governante. Bazã prosperava, ideal para rebanhos, conhecida pela criação de gado, sustentada por vastos recursos naturais. Os seus cedros, em especial, eram valiosos, utilizados tanto em obras nobres quanto em rituais sagrados. A referência bíblica mais antiga a Og, ou pelo menos aos seus parentes, aparece em Gênesis 14:5, onde o rei Quedorlaomer de Elão, aliado a outros reis, travou guerra contra os Refaíns em Asterote-Carnaim, possivelmente a morada de Og. Embora muitas vezes ignorada em leituras superficiais, esta passagem revela a antiguidade e a força da herança dos gigantes. Asterote-Carnaim, também chamada Asterote-Serem ou simplesmente Carnaim, é mencionada no Antigo Testamento como uma cidade estratégica no cruzamento do que hoje são Israel, Palestina, Jordânia e Síria.
Era um centro de influência e, sob a autoridade de Og, tornou-se uma fortaleza contra a vontade de Deus. Nessa terra, governada por um gigante, a história desenrolou-se, pois, embora Bazã fosse fértil, esplêndida e próspera, o seu governo representava tudo aquilo que havia sido condenado na era antiga e, por isso, tornou-se o palco de um dos maiores confrontos entre o céu e a carne. Quando os israelitas, liderados por Moisés com firmeza, se aproximaram da terra prometida, enfrentaram um desafio imponente. Bazã, o reino fértil e poderoso governado por Og, o último sobrevivente dos gigantes Refaíns. Ali, entre os vales férteis e os amplos campos daquele reino gigante, a história deu uma reviravolta decisiva. O governante de Bazã recusou-se a ceder diante do avanço de Israel. Em vez disso, preparou-se para a guerra, determinado a impedir o cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Mas o Senhor disse a Moisés: "Não tenhas medo dele, pois já entreguei nas tuas mãos tanto ele como o seu povo e a sua terra." Números 21, 34. O confronto foi feroz, mas breve. Segundo Números 21, 34 a 35 e detalhado em Deuteronômio 3, 1 a 7, Og e os seus exércitos foram derrotados, assim como as suas cidades fortificadas. O último dos Refaíns caiu, e com ele terminou uma era. Asterote Carnaim, outrora o símbolo orgulhoso da força de Bazã, passou para as mãos de Israel. Embora as escrituras a mencionem apenas entre a lista de terras conquistadas, o seu valor era estratégico. A sua queda abriu caminho para o domínio completo sobre Bazã e consolidou o controle de Israel a leste do rio Jordão. Bazã, por si só, era imensa e abundante. Estendia-se desde o sul de Gileade até as cristas nevadas do Monte Hermon e do Jordão a oeste até a fronteira oriental de Salca. Solos ricos, pastos amplos e florestas densas de carvalhos e cedros preenchiam a terra. Após a vitória, Deus atribuiu este território à metade da tribo de Manassés, conforme indicado em Josué 13, 29 a 31. A aliança tornava-se agora visível, uma promessa divina transformada em terra para uma nação que outrora vagueava pelo deserto. Entre as cidades de Bazã, Golã destacava-se. Designada como uma das cidades de refúgio, santuários para aqueles que sem intenção tiravam a vida a alguém, tornou-se sinal de misericórdia e justiça, conforme mencionado em Josué 21, 27. Argobe, outro centro da região, viria mais tarde a ser um importante distrito administrativo no reinado de Salomão, como se lê em 1 Reis 4:13. Assim, Bazã foi transformada de uma terra governada por gigantes num lugar de lei e ordem sob o cuidado de Deus. Outra região fértil, chamada Arabe, servia aos rebanhos e gerava riqueza, e também esse território passou a fazer parte da posse israelita. Depois da derrota de Og, Arabe foi incluída na herança de Manassés e de Gade, completando a divisão da terra prometida organizada por Moisés e depois confirmada nos escritos históricos de Israel. No entanto, Bazã não ficou livre de conflitos. Durante o reinado de Azael, o rei severo da Síria, algumas cidades de Bazã foram temporariamente conquistadas, como se registra em 2 Reis 10, versículos 32 a 33. Mas esse domínio foi breve. Jeoás, guiado pela palavra profética de Eliseu, reconquistou as cidades tomadas, restaurando o controle de Israel mais uma vez. 2 Reis 13, 25. A profecia cumpriu-se e, através dela, a fidelidade de Deus foi novamente demonstrada ao seu povo. Com o tempo, Bazã foi desaparecendo dos principais registros históricos, mas o seu legado permaneceu. Os profetas e salmistas de Israel recordavam muitas vezes a sua riqueza. Os campos amplos, ideais para o gado, são mencionados em Ezequiel 39:18 e no Salmo 22:12.
Os carvalhos robustos aparecem em Isaías 2:13 e Ezequiel 27:6, enquanto a beleza e abundância da terra são descritas em Amós 4:1 e Jeremias 50:19. Mesmo esquecida por muitos, Bazã vivia na memória de Deus e dos seus mensageiros. Após o exílio, a terra a leste do Jordão passou a ser chamada geralmente de Gileade, nome que incluía o que antes era Bazã. Mais tarde dividida e reorganizada, Bazã foi repartida em 4 distritos principais. Golã, nas colinas que ainda hoje conservam esse nome. Horom, mencionado em Ezequiel 47:16 como uma cidade ou fronteira. Argob, antiga sede de poder, e Bataneia, o nome pelo qual Bazã passou a ser conhecida nos relatos gregos e romanos posteriores. Assim, a terra do último gigante foi completamente transformada. O que outrora resistia ao plano de Deus passou a integrar a história de Israel. Bazã, antes governada por Og, tornou-se pasto para rebanhos, cidade segura, casa de profetas e cenário onde promessas se cumpriram. Algumas tradições antigas afirmam que não foi Moisés quem deu o golpe final em Og, mas Josué, o guerreiro destemido que mais tarde lideraria Israel. Esses relatos dizem que, com uma lança na mão, Josué enfrentou o gigante de Bazã cara a cara e matou-o, encerrando uma linhagem que se opunha ao propósito de Deus. Mas seja quem for que tenha desferido o golpe, a verdade é clara. Og foi apenas um entre muitos gigantes que Israel enfrentou no caminho para a terra prometida. Canaã era, de facto, uma terra cheia de bênçãos, mas também repleta de perigos. Estava ocupada por nações fortes, cidades muradas e figuras que pareciam saídas de pesadelos antigos. E entre todas elas, Og destacava-se. Com quase 4,5 metros de altura e mais de 2 de largura, a sua presença era aterradora. Um homem de carne e osso, mas com proporções quase irreais. Enfrentar Og era estar diante de uma montanha viva, uma criatura com raízes nos primórdios corrompidos do mundo. O seu corpo era como armadura, os braços como troncos de carvalho. A sua voz ressoava pelos vales de Bazã. Um monstro, era assim que parecia, não apenas um rei, mas um sinal vivo de um tempo que Deus já tinha varrido com o dilúvio e que ainda assim perdurava. Mas mesmo assim, Og caiu, porque por mais força que tenha um gigante, nenhum inimigo resiste à vontade do Altíssimo. Nenhuma barreira permanece quando Deus concede vitória ao seu povo. Og foi o último dos Refaíns. Com a sua morte, não terminou apenas uma luta, terminou uma era inteira. Uma era de trevas, substituída pela luz da promessa. Espero que tenhas gostado de mais um capítulo da nossa série sobre os gigantes da palavra. Obrigado de coração por teres ficado conosco até agora. Que possas sempre repousar sob o cuidado de Deus. Até a próxima.